acertar ali para não cair. Então vamos parar de cantar e vamos para a nossa última live dessa Semana da Comunicação Assertiva. Quem acompanhou a gente desde segunda-feira pôde aí presenciar, né, desfrutar, se alimentar de conteúdos tão interessantes e importantes para a nossa vida pessoal e profissional, né? Porque quando tudo isso passar, nós precisamos estarmos preparados para o que está por vir, que a gente também não sabe, não faz ideia, né? A gente somente mantém a rotina para não perder o foco. Vou chamar então a minha convidada de hoje, dessa última live, né? E lembrando que a live de ontem, que foi gongada pelo Instagram, eu irei reagendar uma nova data e horário com a Cibele Batista, tá bom, gente? Para poder ela não ser prejudicada. E enfim, hoje eu convidei a psicóloga, né, coach também, a Ana Helena. Ela é uma das personalidades, uma das personagens a qual eu acompanho aqui no meu perfil do curso de oratória. Digo que não é para eu avaliar a participação de ninguém. Eu convidei essas mulheres para estarem aqui contribuindo comigo, tá? No desenvolvimento, na atualização de vocês, tá bom? Não tem avaliação nenhuma, não estou aqui para julgar a comunicação de ninguém. Até porque também a Ana Helena foi uma aluna minha, né? Mas ela tem se saído muito bem, ela tem feito umas lives aí bem bacanas lá no perfil dela, que é interessante depois vocês darem uma visitada lá e acompanhar, tá? Vamos lá, deixa eu chamar ela aqui. O convite. Sejam todas bem-vindas, tá? Não vou poder ficar parando aqui para falar com todos e dar boa noite a todos durante a nossa conversa, mas vamos ver. Ih, gente. Apareceu. Ai, fiquei até com medo do Instagram me entregar essa imagem, porque ontem... Ai, medo a de ontem, a Cibele ficou preta aqui e quando ficou preta, eu já dei uma dor no coração. Ai, meu Deus, de novo esse Instagram, né? Implicando comigo nessa semana tão bacana que eu estou tendo aqui no curso, né? E, assim, irei dar a voz à Ana Helena. Ela vai conversar conosco, ela vai falar primeiramente sobre o que ela faz, né? E quando foi que ela percebeu que a boa comunicação, a comunicação clara e objetiva poderia fazer diferença na vida dela profissional e pessoal. E depois disso farei 2 perguntas coringas para ela dar, né, a sua visão, compartilhar conosco a sua experiência, tá bom? Não vou ter como ficar parando para falar da boa noite a todos que estão entrando, porque senão vai ficar cortando muito a nossa linha de pensamento e aí fica um tanto chato. Vamos tentar sermos objetivas hoje aqui para que a gente tenha tempo para abrir para perguntas, tá certo? Ana Helena, seja bem-vinda à Semana da Comunicação Assertiva aqui no curso de Oratória para Mulheres comigo, Yara Mello. Essa é a nossa última live dessa maratona maravilhosa, já de primeiro, assim, agradeço, gratidão por você ter aceitado o meu convite, porque, assim, nunca fiz live aqui, né? Se eu fiz foi 1 ou 2 vezes nesses 2, 3 anos de Instagram. E aí eu me arrisquei a fazer essa maratona. Muito obrigada, seja bem-vinda, agora o palco é seu. Boa noite. Boa noite, gratidão, Yara, pela oportunidade. E quando eu recebi o convite, eu recebi meio receosa, né? Pensando, ai, minha professora de oratória me faz um convite desse, e agora? Como é que vai ser? Porque eu comecei a fazer as lives dia 30 do 3. Comecei a fazer lives dia 30 do 3. Nunca tinha feito, nunca tinha sido convidada. Por isso mesmo decidi fazer. Por que não fazer, né? Já que ninguém me convida, eu posso fazer convite para outras pessoas também que nunca tiveram oportunidade de falar. Sim. Aí tem feito diariamente, tem sido assim um sucesso, as pessoas estão me dando feedback positivo e tem ajudado muita gente. Aí eu, pegando as técnicas que eu aprendi de oratória, né, estou colocando para rodar a situação. Aí tenho feito essas lives todos os dias e coloco no Facebook não, no YouTube, que chama Ana Helena Psicoach. As lives que eu fiz, lives anteriores, estão lá e as que farei estarão lá. Aí, se você também permitir, também colocaria essa lá. Pode colocar. E assim, eu
Sou Ana Helena, né, psicóloga, sou coach, praticante de barras de Access, escritora, também participei, fui coautora com o Jonas e o Universo Paralelo, um livro que você, da sua editora, e estou aí para ajudar. E hoje eu vou falar sobre assertividade na psicologia, né? Porque a assertividade, para quem não sabe, é um tema da psicologia. Inclusive da psicologia cognitivo-comportamental. Tanto que na faculdade eu não ouvi muito falar em assertividade, mas na pós-graduação que eu fiz de terapia cognitivo-comportamental, aí sim que eu fui aprender que a assertividade, na verdade, é uma habilidade social, que assim como as outras, podem ser aprendidas. E, na verdade, a assertividade é a capacidade da pessoa lidar com coisas, pessoas, situações. Fiquei nervosa agora. Não, tranquilo, a gente está batendo papo, que isso. Tranquilo. É a capacidade de se posicionar diante de pessoas, coisas e situações. Eu costumo dizer que a assertividade, ela tem alguns vizinhos, ela está no meio, é o caminho do meio. Na assertividade tem a passividade, de um lado, que a passividade a gente sabe, né? Que é a pessoa que, na verdade, ela age como se o outro fosse o mundo. O outro é o mundo. E do outro lado, tem a agressividade, que a agressividade, o agressivo acha que ele é o mundo gira em torno dele. Quer dizer, ele não está querendo saber o que está acontecendo, ele quer que a vontade dele seja feita. Sim. Apesar de tudo, independente de tudo. E na passividade, não. Na passividade, a pessoa já deixa a vida me levar, deixa disso, e a pessoa não se posiciona. E acaba sendo agredido também, porque ela se agride e não realizar sua vontade, ficar sempre à vontade do outro, com o objetivo de ganhar um afeto. Eu falo assim, que é ganhar a atenção do outro, ela ser bem quista pela outra pessoa. E já a assertividade, na psicologia, a gente fala que é o caminho do meio. Além também disso, tem o agressivo passivo. O agressivo passivo é um exemplo, aquela pessoa que age com agressividade, com passividade, mas é agressiva. Um exemplo, uma adolescente, que a mãe falou, você não vai sair agora. Aí o adolescente fala, tá bom, não vou sair não. Aí sai batendo porta, obedece a mãe e sai batendo a porta. Isso aí é um passivo agressivo, que ele não foi nem um nem outro. E assim, essas habilidades sociais, tanto a agressividade quanto a passividade e agressividade, e a assertividade, ela é aprendida. Ninguém é assertivo o tempo todo, ninguém é agressivo o tempo todo, ninguém é passivo o tempo todo. Ela oscila entre várias situações, porque tem situações que a gente precisa ser mais agressiva. Tem hora que a gente precisa colocar assim, a humildade e ser um pouco mais passiva. Não significa que a gente vai ser a vida toda. Alguma dúvida? Não, é que você falou assim, tem alguns momentos que nós precisamos sermos agressivos, sim, mas não ao ponto de sermos opressores e nem arrogantes, a gente não deve, eu acho que primeiro a gente deve obedecer a linha, o limite de cada um, né? E a assertividade, ela anda muito de mãos dadas com a empatia e com o respeito, né? É você se posicionar, você colocar o seu pensamento, né? Que é muito sem agredir o outro, nem se agredir. Exatamente, sem agredir o outro, com empatia, né? E o respeito ao outro. A gente nunca deve se omitir, né? Mas a gente precisa saber como se colocar. E as meninas, né, trouxeram a ideia de que a gente precisa observar o outro antes da gente falar qualquer coisa. Essa é uma dica, né? Exatamente. É uma dica que fica lá no final. Isso, é o repor, né? É aquilo que o outro, que a pessoa traz, é como a gente automaticamente entrega. Mas se a gente tiver a antecipação, a sabedoria, a paciência, a empatia, nós não vamos entregar da forma que a gente está recebendo, né? Isso aí. É mais ou menos por aí. E aí, já que você entrou na pergunta que eu irei fazer a você,
Como que você pode dizer para a gente, se é possível também, né, como psicóloga, quando você está Uhum, atuando, ocorrer realmente essa comunicação assertiva, clara e objetiva com o seu paciente, sem que você seja incisiva, sem que você seja agressiva, né, sem que você seja uhum, arrogante, porque às vezes você tem que ser passivo até, só escutar o seu paciente, né? Não dar nenhuma uhum. opinião, não falar nada, porque existe a lei do livre-arbítrio, né? Tem isso também. Sim. E é possível ocorrer de uma forma, através da empatia, do respeito, essa comunicação assertiva, essa comunicação clara e objetiva direta com o seu paciente durante uma consulta, sem que ele saia magoado, sem que ele saia ofendido. Isso é possível ou não? Tem que usar meio termo? Como é que é? Porque, assim, na psicologia a gente ensina o paciente a assertividade, né? Que é uma prática da psicologia, como eu falei para você. E na psicologia, de jeito nenhum, a gente não pode dar opinião. A gente não pode falar, de repente, uma mulher que está em um relacionamento abusivo, falar para a mulher, sai desse casamento. A gente mostra o caminho, a gente aponta. Mas ela decide se vai. Por isso que não tem essa questão de a gente falar uma coisa para o paciente ficar magoado. Lógico que a gente aprende várias técnicas para... Também tem que ter tato. Que um paciente, de repente, um paciente depressivo, ele está de uma forma. Mas se você falar da mesma forma que você vai falar com determinados pacientes, ele pode sair ferido. De repente, nunca mais aparecer. E esse paciente, de repente, pode até cometer um suicídio, Uhum. que é muito perigoso, né? É. Aí essa prática, a gente ensina o paciente a ter, em questões assim de fobia, é bem interessante a gente trabalhar a assertividade, o treino da assertividade que a gente fala, e ansiedade social. Eu já tive paciente que ela tinha medo, ela não gostava de falar em público, não gostava de falar com ninguém. Ela falava que era mutismo seletivo, né? Que ela só falava, só conversava em casa. Chegava na rua, ela era muda, não falava com ninguém, e ela estava perdendo oportunidade por isso. Ela queria fazer um curso de espanhol, que era o sonho dela. Ela começou a fazer, mas o professor se convidou ela a se retirar, porque uma aluna que não fala, não dá. E durante a terapia era interessante que ela ficava só paradona, só sabia rir, não falava nada. Aí eu, como psicóloga novata, né, início de carreira, eu ficava ansiosa. Eu falava, gente, essa mulher tem que falar, como é que... 18 anos, né? Eu queria que ela falasse de qualquer jeito e ela não falava. Uhum. Aí teve um dia que eu falei que ela me deu um presente. Ela chegou na consulta com uma blusa do Chaves. A partir daí, eu pedi para ela fazer uma redação sobre o Chaves e colocar as características que o Chaves tinha e ela também conseguia enxergar nela. Aí que ela começou a falar. Através de uma redação, começou a falar assim, escrito, e depois ela conseguiu falar, conseguiu sair da situação, e depois, a última vez que eu estive com ela estava trabalhando no supermercado, falando com clientes, e eu achei interessantíssimo. E são treinos de habilidade social, treinos de assertividade, ela falar da hora que ela tem que falar, se calar na hora que ela tem que se calar. Legal, legal, bacana. Isso é empatia, né? Você se importar Isso, com a dor do outro, né? E tentar achar uma forma o de, caminho do meio. de fazer com que aquilo ali dê resultados positivos, né? Não só cruzar os Uhum, braços e aguardar com que a pessoa acorde. Porque tem pessoas que elas possuem esse start dentro delas, né? Como posso dizer? Ela está passando por um período, mas ela consegue superar aquilo ali e dar a volta por cima sozinha, né? Se melhorar uhum, sozinha. Mas tem outras pessoas que precisam dessa força, né? Precisa de da ajudinha. alguém para poder dar o Uhum, start para acordar, né? Muito uhum. legal isso, muito interessante. E aí, Ana, como que como que pode acontecer, né, a questão da comunicação assertiva? Agora é o contrário, né? Eu perguntei do psicólogo para a quem ele está atendendo. Agora é o contrário. Uhum.
da pessoa que procura o psicólogo, acontece de ter essa comunicação assertiva, clara e objetiva, logo no primeiro momento, ou não? Ou é uma. Como é que eu vou te. Deixa eu resumir aqui. Ou todas as pessoas que procuram uma consulta com o psicólogo, todas elas entram caladas, entra sem argumento, entra sem fundamento, entra sem julgamento, ou tem aquelas que entram já com objetivo, já dizendo o que precisa, que está com isso, está com aquilo, e às vezes ela faz sua autoanálise, né? Enquanto está conversando com o psicólogo que está escutando, ela logo se reconhece e fala, cara, realmente, né? Eu errei, sei o quê, blá, blá, blá. Ou não, como é que é isso? É necessário que a pessoa te procure já com essa comunicação certa do que precisa, já com o entendimento da ajuda, né, que precisa, ou não necessário que no decorrer dos encontros você vai usar técnicas para identificar e ajudar aquela pessoa? Como é que é? Geralmente nem é aquilo que o paciente fala. Ele chega com um discurso, mas na verdade não é bem aquilo que ele quer. Um exemplo, a pessoa chega falando que a questão dele dela é medo de dirigir. Uhum. Mas quando a gente vai cavar a situação, não é nada medo de dirigir. Uhum. É uma certa dependência que ela tem do marido, ou outro tipo de medo. E não é nada daquilo que ela está falando. Entendeu? Tá, mas aí ela está se auto-sabotando, então. Isso pode atrapalhar no decorrer das sessões, né, dos encontros, a autossabotagem, ela né, não é negar, mas ela omitir certas informações que talvez para você, para sua avaliação, seriam importantes para que o tempo não fosse tão longo, né, de tratamento, fosse menor, seria como isso? Não, eu nem falo que seja autossabotagem. Lógico, acontece muita autossabotagem. Mas nesse sentido, ela não sabe. Na verdade, ela não sabe que o problema dela não é aquele. Ela é o que ela está vendo, é o que está lá na frente dela. Mas, na verdade, o problema geralmente está muito mais fundo. Porque se fosse assim tão superficial, seria muito mais fácil, né? Uhum, entendi. E aí então assim, é muito relativo, então, essa questão da comunicação Uhum. assertiva quando o paciente procura, né, o psicólogo para possível tratamento, né, que às vezes é algo que se resolve fácil, às vezes é só uma confusão daquele momento, né, uma É insegurança verdade. que logo se resolve, ou às vezes não, é algo que já vem antigo, trauma, né, crenças, Uhum. aquela coisa toda e se prolonga. É porque Eu às vezes a acho. pessoa que apresenta uma depressão não é depressão. Eu já tive casos assim, que não era depressão. Ela estava insatisfeita com a situação da vida dela. E quando ela resolveu aquela situação, ela viu que não era depressão. Diagnóstico equivocado acontece muito por causa disso. Legal. Então a gente pode dizer que as pessoas não conseguem identificar, né, o estado, né, sentimental, emocional e mental, Uhum. né? E aí confundem muito uma coisa com outra, né? É a mesma coisa, você estar sozinho, você ser solitário, né? Você estar deprimido, você, né, estar em depressão, então assim, triste para estar desanimado, tem diferenças, né, que as pessoas às vezes não Uhum. conseguem identificar a diferença desse sentimento, dessas emoções e acabam tendo ações, conclusões erradas, equivocadas, né? Isso é bem interessante. Eu acho que também acredito. Daqui a pouco a gente vai responder as perguntas de vocês, gente. Espera aí, rapidinho. Uhum. E acredito assim que ainda mais agora, nesse período que nós estamos, né, desse corte que nós tivemos de liberdade, né, de livre-arbítrio, que nós tivemos, acredito que tem muita gente tentando entender qual tipo de emoção, de sentimento que está se passando dentro dela, né? Que é uma confusão, né? É uma panela de pressão e às vezes a pessoa não sabe identificar e está achando que é uma coisa, é outra e tal. É bem complicado isso, né, Ana, nesse momento, né?
É verdade, que é uma mistura de sentimento, o que é meu, o que é do outro. É complicado identificar. E eu falo que as pessoas não têm educação emocional. Elas não têm, geralmente elas não têm acesso. Se está feliz, geralmente as pessoas falam, tá feliz por quê? Usou alguma droga, só pode ter usado. Tá triste? Tá triste, você não pode ficar triste, não pode chorar. Eu vou chorar porque você tem tudo. Não, é gestão emocional. Nós devemos Isso. sim ficarmos tristes, nós devemos sim ficarmos deprimidos, nós devemos sim Ter ficarmos contato com as nossas felizes. emoções. Isso. Sim, a gente precisa passar por todos esses sentimentos para poder ter conhecimento, porque quando acontecer novamente, nós estarmos o quê? Fortalecidos, né? Estarmos entendidos de como, o que é aquilo ali. E o que você falou, isso daí é muito importante. Devemos parar de querer que as pessoas estejam sempre felizes e contentes o tempo todo. Não, Verdade. ela tem todo o direito de acordar mal-humorada, ela tem todo o direito de Uhum. acordar reclamando, ela tem todo o direito, porque é um processo, né, de É. evolução da pessoa. E essa questão de, igual você falou, mas por que você... A pessoa acorda e diz, eu estou ótima, estou bem. Aí a pessoa fala assim, eu não estou tão bem hoje. Mas por que você tem casa, comida, tem roupa, está trabalhando, você não tem o direito de estar triste, tem gente pior do que você. Gente, cada um sabe o tamanho, o peso da cruz que carrega, né? Verdade. Nós não devemos avaliar a dor do outro com a nossa. Cada um tem o seu tipo de dor e temos que respeitar isso. Se tem gente pior do que... Como que eu vou avaliar isso se o nosso mundo de vida é totalmente diferente? Por que está pior do que eu? Não. Eu estou pior dentro da minha vida, né? Dentro da minha realidade. E aquela pessoa está pior dentro da realidade dela. Eu acho isso muito importante. Vamos lá para as respostas. Aqui, E outra coisa que eu pensei em falar também, as emoções são como assim uma água de cachoeira. A gente tem que deixar ela passar. Você já tentou parar a água da cachoeira? Impedir o fluxo da água? O negócio é não se identificar com o sentimento. Tá triste? Vamos viver a tristeza, mas deixa ela passar. Tá feliz? Não pense que amanhã você pode estar triste. E daí? Eu, como terapeuta, eu falo para as pessoas que eu atendo, eu falo o seguinte, todo mundo tem direito a tudo, mas a pessoa precisa saber o momento que ela vai precisar sair disso daí. Se você tá triste, você quer ficar triste para você sentir o que é isso, você identificar isso depois, beleza, mas você vai ter que ter força para sair disso depois. Quanto tempo você vai querer ficar nisso daí? Vai depender de você. Se você quer ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, beleza, mas você sabe, tenha consciência que depois disso você vai ter que acordar para a vida. Você vai ter que ter contato com outras pessoas. Você não vai poder ficar nisso o tempo todo, né? E aí eu falo, eu respeito. Você quer ficar triste, quer ficar deprimida? Ótimo, porque eu também tenho momentos assim, eu não sou perfeita. Mas eu tenho a consciência de que amanhã ou depois da manhã, por exemplo, sábado e domingo, aconteceu alguma coisa, me deixou deprimida, então eu tenho reservado para mim, já que eu não vou ter contato com ninguém final de semana, sábado e domingo para remoer isso daí. Mas eu sei que segunda-feira eu preciso trabalhar. Então eu tenho que arranjar um jeito de no domingo à tarde, domingo à noite, fazer alguma coisa que me dê prazer, ver alguma coisa, um filme, uma música que me dê prazer para poder eu sair dessa fossa, entendeu? Você não pode nem todo mundo tem essas ferramentas, né? Não, por isso que eu estou te falando. Eu dou o meu exemplo para a pessoa saber que existe possibilidade, existe como sair disso, entendeu? Eu não estou falando que ela tem que fazer igual eu faço, não. Eu estou dando ideias, eu estou dando possibilidade para ela refletir dentro da caixinha dela como que ela vai fazer isso, né? E aqui a Odara Jara, né? Eu acho que é assim que fala. Ana, você identifica quando o paciente está mentindo? Como lidar com essa situação? Geralmente eu identifico sim, mas a gente tem que esperar. Tem que esperar ela estar segura para aquela situação, segura para falar sobre aquela situação. Por mais que você saiba que esteja mentindo, deixa falar. Na hora ela vai cair em contradição, então vai falar, aquilo lá não era verdade. Falei. Sim. É criar confiança, né, entre você e a pessoa, Isso. né? A pessoa se Porque se eu for acusar, tá errado, é mentira, você é mentirosa. Verdade. Você tá certa, claro.
A Elaine, ela diz aqui, quais são os principais sintomas da depressão? Tem como saber os principais ou é muito relativo, cada um traz um tipo de... Então, eu falo assim, cada ser humano é único, né? A gente fala que não existe depressão, existem depressões. Porque tem pessoas, como eu coloquei no livro, né, do Jonas, a passagem lá que fala de depressão. Tem pessoas que estão lá na balada muito bem, com os amigos, dançando, e quando chega em casa, tá chorando, tá triste, ou de repente ele sai da balada e se mata. Depressão, ninguém sabe. Ele não apresenta sintomas, assim, tão visíveis, né? Pessoas que camuflam tanto os sentimentos, as coisas que estão sentindo, que ela não consegue, as pessoas não conseguem diagnosticar mesmo. E tem outros que ficam mais chorosa, e tem a questão da insônia, questão de queda de cabelo, que é muito grande. E entre outras coisas, tem muita depressão, se for olhar lá o CID-10, tem uma montoeira de sinais. Legal. E é tudo muito relativo, subjetivo, né? Vai depender de cada pessoa, né? E então, cada um age de uma forma diferente. Cada um recebe a depressão de uma forma. Exato. Pode falar. Eu queria também exemplificar, que eu não coloquei o exemplo, né, de passividade, agressividade e assertividade no mesmo exemplo. Exemplo, passividade. A pessoa vai no supermercado e pega um iogurte. Tá lá, o iogurte custa R$3,99. Aí a pessoa olha, poxa, o preço tá bom, vou lá, vou pagar. Vai, passa no caixa, chega lá, o passivo, chega no caixa, o caixa ela falou, passou lá, tá R$4,99. Aí ela, mas tava R$3,99 lá, tá bom, vou levar. Aí o passivo vai, leva o iogurte. Aí chega o agressivo, a mesma questão. Comprou, pega o iogurte, chega lá no caixa, aí em vez de R$2,99 tá R$3,99. Ele vai falar, que absurdo, você é uma ladra, você quer me roubar, todo mundo quer me passar para trás, esse dono desse mercado não presta, esse mercado não presta, vocês todos são um vagabundo, eu não vou querer mais nada. Aí o agressivo vai embora sem iogurte. E o assertivo, ele vai chegar, vai achar o mesmo valor lá no caixa, preço diferenciado, ele vai falar, você pode chamar gerente, porque aconteceu isso, o iogurte está dentro, tá esse valor, e eu faço isso também, tá esse valor, e eu quero pagar, de acordo com o Código de Consumidor, vale o menor preço, então eu vou levar pelo menor preço, tudo bem? Aí, tudo bem, vou chamar. Aí chama lá a gerente bota lá o código, e ele consegue levar, todos ficam felizes, ele não magoa ninguém, e a caixa está feliz também, e todo mundo vai embora. Essa é a diferença entre os três. Eu seria esse daí, né? O assertivo, ainda mais com uma pitada de virginiano. Ia querer explicar, né? Mas olha, né? Eu ia falar, então, mas se fosse você no meu lugar, você faria o quê, né? Então, olha só, erraram lá e eu tenho o direito de... Enfim, né? Ia ter conversa lá na caixa até resolver o que ia fazer. Mas aqui, o Dara, vou chamar assim, ela diz assim... Poderia explicar a diferença dos tratamentos de terapia e psicologia? Realmente tem diferença, sim. Você pode explicar? Eu vou explicar de psicologia. O psicólogo, na verdade, é um profissional que estuda durante 5 anos, ele faz faculdade de psicologia, muitos têm especialização, como eu fiz, né? E para chegar ao atender alguém. E tem um conselho de psicologia que rege, tem um conselho estadual, conselho federal que rege a nossa profissão, e o terapeuta já não. O terapeuta já é diferenciado, muitos terapeutas fazem alguns cursos, o curso não é tão rápido assim, não é tão longo como o de psicologia, e ele trata determinadas situações. Um exemplo, o terapeuta, na verdade, ele não trata depressão e determinadas assim, coisas de saúde mental muito mais graves. Paciente psiquiátrico, por exemplo, grave, o terapeuta não vai tratar. Porque se ele entra em surto, ele não tem como tirar. E mais o quê? O terapeuta, o que você pode falar? Então, o terapeuta, ele traz técnicas, tá? Para poder multidisciplinar,
para ajudar o acompanhamento, tratamento psicológico, psiquiatra, tá? Ele só vem somar com o tratamento. Ele não receita remédio, ele não dá diagnóstico. A pessoa que passa por um acompanhamento psicológico, ela chega, tá? E relata pra gente o que ela precisa. E dentro das nossas técnicas, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora. Ai, caramba, esqueci. Eu vou falar técnica, mas não é técnica não, tá? Eu esqueci a palavra, agora fugiu. Dentro das técnicas que nós possuímos, né? Que aí vai Ferramentas. floral de bar. Ferramentas. Isso, ferramentas. Floral de bar, aí vai... Teta Healing. Isso, né? São várias que nós usamos de acordo com a necessidade daquela pessoa, tá? Ela vem, ela passa um tempo com a gente faz aquele acompanhamento, aquele atendimento que vai somar com o tratamento, né, lá do psicólogo, psiquiatra. Isso não pertence a gente, não. Se a pessoa, por acaso, vem primeiro e a gente identificar que precisa de algo, algo além do que a gente pode dar conta, nós encaminhamos, nós indicamos. Faz um acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra, para você ter um melhor, melhorar, né? Melhor acompanhamento, assim, vamos dizer. Fui bem redundante agora. Realmente, há uma diferença, tá? De terapeuta para psicólogo, para psiquiatra, não tem nada a ver uma coisa com outra, nós não receitamos nada. A única coisa que a gente passa é floral de bar, mas floral vem de tratamento com flores, que então é algo que a gente pode passar, que é algo que só vai ser adicionado àquilo que a pessoa já está fazendo, tá? Não tem nada uma coisa a ver com outra, não. Então, assim, o direcionamento de um terapeuta realmente será diferente do direcionamento de um psicólogo, tá? O comportamento vai ser totalmente diferente, não tem nada a ver um com o outro, não. E tem aqui a Elane fazendo mais uma pergunta aqui. Ela diz assim, o que seria entrar em surto? Então, é porque assim, eu também trabalho com paciente psiquiátrico, né? E paciente psiquiátrico é paciente que toma remédio remédio psiquiátrico, um paciente que, antes da reforma psiquiátrica, provavelmente poderia estar dentro de um manicômio, mas ele consegue, depois da reforma manicomial, que foi para tirar esses pacientes que viviam anos e anos, e muito desrespeito também, alguns pacientes que ficavam anos e anos no hospital psiquiátrico, aprisionado, né, trancafiado, para eles terem uma vida social e viverem em família. Entendeu? Porque muitas pessoas que estavam lá dentro, elas não precisavam estar. Que antigamente era assim, qualquer coisa, há muitos anos atrás, quem puder ver também o nome do filme é Bicho de Sete Cabeças, fala sobre essa questão dos manicômios, né? Que se a pessoa tivesse um filho, tivesse uma condição financeira boa, tivesse um filho homossexual, ela ia trancar lá. Se a filha estivesse namorando várias pessoas, fazendo vergonha à família, ia trancar lá. Se tinha algum vício, de repente cocaína, maconha, ia trancar também. Tá, mas a questão de entrar em surto. Isso, tem algo que dá esse start do surto ali na hora? Algum fio condutor para isso? Alguma palavra, algum comportamento? Como é que é? É porque é meio ser humano, né? Meio incerto, né? Dúbio, né? Porque às vezes o paciente está tomando remédio controlado, direitinho. Tem paciente que toma 10 comprimidos por dia. Aí, por algum fator que acontece na família, ele parece que o remédio, como se o remédio perdesse o efeito temporariamente, e ele abre um surto. Um surto significa uma crise psiquiátrica. De repente ele começa a bater nas pessoas, ele começa a andar pelas ruas, ele começa a ter delírios, né? Delírios de grandeza, ouvir vozes, ver vultos. Aí esse surto é nesse... Vai ser cada um tem relativo. Tem a esquizofrenia, tem outras coisas. Entendi. Bacana. Só e ela entendeu? Depois, acho que ela vai deixa entender?
Uhum. Eu consegui entender. Ela entendeu. Uhum. E só para complementar a questão da terapia, a terapia ela vai trabalhar tanto o corpo, a mente, como o espírito também, tá? São esses três elementos que a terapia trabalha. Então é totalmente diferente Uhum. da psicologia. A Odara ela fala aqui, fale um pouco da evolução na psicologia, ao longo dos anos. Evolução de quê na psicologia? Ou a evolução Porque da aí era psicologia, assunto, mas seria assunto para outra live, porque é muita coisa. Muita né? coisa que mudou. É. Até porque também a tecnologia avança, acho que tudo deve mudar também, né? Eu acho que as coisas Hum. precisam ser flexíveis e não engessadas demais, porque nós Uhum. estamos evoluindo tão rápido, então as profissões, né, os atendimentos, tudo isso também tem que evoluir, né? Não pode ficar engessado, parado ali, né? O tempo passando e aquilo ali parado. E as O, pessoas também, né? Que eu falo assim, as crianças da época de Freud são totalmente diferentes hoje. Vai comparar a criança na minha época, na sua época, com sua sobrinha, com outras ah, crianças que não. virão? Tem Muito como. diferente. E as que estão para nascer ainda serão mais evoluídas. Aí são várias questões envolvidas, né? Que para uma live realmente não Uhum. dá para falar. E ela diz aqui, no tratamento, na visão sobre as doenças e afins. Olha, Odara, nós estamos com 44 minutos, daqui a pouco o Instagram vai expulsar a gente. Acho que não vai dar para a Ana É. falar tão Responder. objetivo e concluir a fala dela e deixar aí uma lacuna que às vezes não seja legal, né? Mas um Mas, exemplo eu dei, porque a questão do paciente psiquiátrico, que antes era visto como o louco, era visto como perigoso. aham, E tem até um exemplo meu que, quando eu fui trabalhar em CAPS, que é Centro de Atenção Psicossocial, com tratamento com paciente psiquiátrico, eu tinha medo de paciente psiquiátrico. Eu via o louco como alguém que ia me pegar, ia me matar, ia fazer qualquer coisa comigo. E, na uhum, verdade, quando eu cheguei lá, vi que nada daquilo. Uma vez eu perguntei à paciente o que era louco para ela, o que era um paciente psiquiátrico. Ela falou que nós somos pessoas iguais a você, igual a qualquer um, só que a gente toma remédio. Quer dizer, uhum, para abrir um surto, às vezes a pessoa tem uma doença psiquiátrica na família, então, de repente, tem uma doença psiquiátrica escondida que pode não desenvolver, mas pode desenvolver. E aí? A uhum, pessoa que. Aquele homem que lembra que ele agrediu uma pessoa no trânsito com barra de ferro? uhum. É de uma pessoa normal isso? Eu acredito que todos nós estamos passivos ao surto, a dar uma Isso. pirada a qualquer momento. Vai Uhum. depender muito da saúde mental de cada um, né? Isso É. daí, aí, né? Todos nós, porque nosso cérebro é uma máquina, então a gente não tem o É. controle 100% dele. Hoje ele tá legal, Uhum. daqui a pouco tu pode chegar ali na rua e esquecer de voltar, como voltar para casa. E você pode estar Uhum. na esquina da sua casa e você esquecer de voltar para casa. Então, assim, todos nós estamos passivos ao surto, né? A dar essa pane, né? Essa pane mental aí. Aí ela fala aqui a influência da tecnologia na psicologia e E terapia. Conseguiu terapia. falar um exemplo sobre isso? Eu acho que não sei se dá tempo. Você consegue resumir isso daí em 2 minutos? Não, nem sei o que é. Não, a Influência da tecnologia? tecnologia é a questão, eu acho assim, do apoio ao paciente através dos apps, né? Ah, Do Skype. WhatsApp, o Isso. Skype, o Zoom. Uhum. É, a... Tem Depende ajudado muito. bastante. É, Ainda mais agora, em época de coronavírus, a gente não pode sair para atender. Atende sim, pelo Skype, atende pela sim. internet. Então, a terapia também vai depender muito da técnica que for utilizada. Realmente, tem algumas que dá para atender através do WhatsApp, do Skype, do Zoom, mas tem outras que a gente precisa ter o contato mesmo humano, estar de frente a frente com a pessoa, tá? Isso. Eu acho que a psicologia também, acho que deve seguir, eu acho que todas as profissões também devem seguir mais ou menos assim, essa profissão humana, né, de que precisa ter o contato Uhum. com o outro. Mas é isso. Mais alguma pergunta? Alguém? Mas no caso da psicologia, para atender online, não é qualquer um que pode atender online, qualquer psicólogo. Ah, Precisa ter uma autorização do Conselho Federal de Psicologia para atender aham. online. Olha que Porque, interessante, senão. viu? Eu acho que também depende muito do paciente também, né? Da pessoa, né? Porque Tem uns que não aceitam.
Não aceito, então a psicóloga já sabe do comportamento dessa pessoa no atendimento ali presencial, que talvez online não dê certo, né? Porque ela não estará lá para poder mediar, né? Presente ali. E é muito difícil você ficar falando com a pessoa aqui pelo coisa, não, fulano, presta atenção em mim, não, fulano. E a pessoa lá do outro lado surtando. É complicado. E Mas, aí, nesse caso, não. Caso de né? paciente psiquiátrico, não tem como. Pois é, porque aí o pai e a mãe, quem tá ali, não consegue, né, fazer o trabalho bem Tirar. feito. Aí depende do paciente também, né? Não é para todo Uhum. mundo. Não é para todo mundo, não é para todas as técnicas também. Depende muito. Tudo depende, tudo é questão de empatia, de respeito, né? Da comunicação assertiva, que eu falo da comunicação assertiva, é você deixar claro o que você pretende fazer e a pessoa e deixar claro o que ela pretende receber, o que ela quer como resultado, né? Então é isso. E paciente que está vivendo também, vítima de violência, também não pode ser atendido online. Não é? Então, tem casos e casos, né? Não é para todo mundo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Verdade. E aí, rapidinho, antes que caia, umas dicas para comunicação assertiva, né? 1. Modere a sua voz. Não grite, não fale baixo demais, porque a pessoa não pode não entender. Não seja sarcástico, isso aí é péssimo. Seja franco, sempre sinceridade, não gostei disso, mas falar com jeito, com tato. Aprender a dizer não, que um passivo tem dificuldade de falar não. Muito importante. Se expresse de forma positiva. Não fique achando que todo mundo está contra você. Não ignore suas vontades e respeite a opinião dos outros. Ótimo. Odara, sim, a live estará gravada, estará disponível por 24 horas aqui no meu perfil, Oratória Mulher, tá? Você pode assistir depois com mais calma. Até amanhã. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada por essa última live da maratona da comunicação assertiva aqui no Oratório para Mulheres. Eu convidei hoje a Ana Helena, psicoach, né, aqui para compartilhar com a gente seu conhecimento. Eu tenho certeza que ajudou aí muito, né, a nossa visão, ampliou mais ainda a nossa visão a respeito da psicologia. Muito obrigada, Ana. Agora você se despede falando onde que a galera pode te achar. Aqui no Instagram, inclusive, né? Porque você está fazendo live aqui no Instagram, então é interessante que a galera te acompanhe aqui no Instagram. E assim, muito obrigada. E lembro que na próxima semana terei novamente a live com a Cibele Batista, tá? Uma boa noite, gratidão, um ótimo sábado para vocês. E agora fique aí com a Ana Helena se despedindo aí com vocês. Gratidão a todos pela paciência, por ter escolhido ficar com a gente, né? Por ter escolhido participar dessa live. Sim. E o endereço está aí, ó. Ana Helena, Psicoach, que é o Instagram, onde estou fazendo lives todos os dias, geralmente 5 horas. Mas na quarta-feira teremos uma live falando sobre a questão desse auxílio, desse benefício que o governo federal está oferecendo para pessoas que estão passando por situações complicadas com esse coronavírus. Aí nós vamos tirar as dúvidas e também tem outras lives que vocês podem... O cronograma está tudo lá. Ana Helena Psicoach. Legal, então gratidão a todos. Isso aí. Quem ainda não me segue, pode me seguir agora, depois da finalização dessa live. E quem ainda não segue a Ana Helena, dá uma passada lá, uma visitada lá no perfil dela, que é Ana Helena Psicoach. Ana Helena Psicoach, tá bom, pessoal? Muito obrigada, um ótimo sábado, um bom final de semana para vocês. Continue com a rotina de vocês, porque isso vai passar e vocês precisam estar preparados para o que está por vir, que ninguém sabe o que é. Muito obrigada, gratidão, Ana, e que possamos fazer outras lives aqui e que eu possa participar de mais lives lá no seu perfil, tá bom? Isso, vai ter também, falando sobre oratória. Aí, tá vendo? Fiquem atentos, hein? Ó, beijão, gratidão e até a próxima. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau.